Rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Boa tarde a todos e todas que estão escutando a Rádio Tabajara AM neste sábado, dia 11 de março de 2017, são 14 horas e 3 minutos. Boa tarde, Aline Simões. Boa tarde, Mabel Dias. Estamos aqui para mais um programa Alô Comunidade. Como eu falei na tarde deste sábado, 11 de março, né? A produção desse programa foi realizada por mim, Mabel Dias, Aline Simões e Fabiana Veloso, com sonoplastia de Beto Lucas. O Alô Comunidade é produzido de maneira colaborativa numa parceria inédita entre o Movimento Paraibano pela Democratização da Comunicação e uma emissora pública na Paraíba. Na maior parceria de rádios comunitárias da Paraíba, estão conosco reproduzindo o Alô Comunidade em suas grades de programação as seguintes emissoras: Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo, Rádio Independente do Timbó, Difusora Mandacaru, Rádio Acauã de Aparecida, Rádio Quebra-Mar FM de Cabedelo, Rádio Araçá FM da Cidade de Mari, Rádio Umbu FM de Umbuzeiro, Rádio Casa Branca de Bahia, Rádio Comunitária Nordeste FM de Guarabira, Rádio Comunitária Verdes Mares de Pilar, Rádio Difusora Central de Gurinhém, Rádio Cabo Sistema CB de Comunicação em Caldas Branda. Esse programa também é a primeira experiência paraibana de pós-rádio, porque sua gravação estará disponível logo em seguida no YouTube, juntamente com as imagens que estamos produzindo agora aqui nos estúdios da Rádio Tabajara AM. E durante toda a semana, o Alô Comunidade também pode ser escutado novamente através dos seguintes endereços eletrônicos: Rádio Zumbi, BIJP, blogspot.com.br, Novos Rumos Jornalistas.blogspot.com.br, Tribuna do Vale Online.blogspot.com.br, blog do vavadaluz.com, diariopb.com.br. Siga também as novidades do programa pelo Twitter, @alôcomunidadepb. E no Facebook, nosso perfil é Sanhaá da Silva. Mande também uma mensagem de voz pelo WhatsApp pelo número 083 99632 4990. Aqui nos estúdios da Tabajara AM, você também pode interagir com nossas entrevistadas, que hoje são Idelvânia Macedo, ela é psicóloga e ativista do movimento feminista aqui da Paraíba, e a vereadora Sandra Marrocos, do PSB. Você pode ligar para a gente para os telefones 3218-7928, 3214-7796 ou 3214-7797. Idelvânia Macedo já está aqui nos estúdios com a gente. Boa tarde, Idelvânia. Boa tarde, Mabel. É um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a sua presença. A gente vai ler aqui algumas notícias e aí gostaríamos que você interagisse também, certo? Recentemente, né, a Folha de São Paulo publicou a matéria falando que o número de mulheres que publicam artigos científicos
principal forma de avaliação na carreira acadêmica, cresceu 11% no Brasil nos últimos 20 anos. Esse resultado é parte do relatório Gênero no Cenário Local de Pesquisa, lançado nesta quarta pela Elsevier, maior editora científica do mundo. O material traz um levantamento de dados da publicação acadêmica feita por mulheres em 11 países e na União Europeia em 2 períodos de 96 a 2000 e de 2011 a 2015. Os dados mostram que, dentre os países pesquisados, Brasil e Portugal são os que mais contam com autoras em trabalhos científicos, 49% do total. Em outros 6 países, Reino Unido, Canadá, Austrália, França e Dinamarca, o número de publicações por mulheres já atingiu pelo menos 40% do total, considerado o patamar de igualdade. Aline e Delvânia, o que é que vocês acham dessa notícia assim, animador para a gente? Então é importante, né, frisar o quanto as mulheres elas fazem produção, sim, intelectuais, e também é importante frisar de que mulheres nós estamos falando. Ainda há uma invisibilidade em relação às mulheres negras, as produções acadêmicas, né, trazendo a questão do recorte racial, da condição da mulher negra. No Brasil, a gente tem grandes pesquisadoras, intelectuais negras que escrevem e elas não são visibilizadas. Há exemplo de Djamila Ribeiro, de Jurema Werneck, temos a Sueli Carneiro, que já é uma autora mais conhecida no movimento feminista negro e no movimento negro. Então, é importante sim a produção das mulheres, mas também considerar as mulheres negras nessa produção intelectual. Considerar o recorte de raça, não é isso? É isso. Outra notícia também que saiu essa semana, né, é que a Câmara dos Deputados aprovou com unanimidade, na quarta-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a inclusão do nome da estilista Zuzu Ângel no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O projeto, que é de autoria da deputada federal Jandire Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, foi incluído na pauta da Câmara junto de outros projetos que celebravam o Dia da Mulher. O projeto agora segue ao Senado Federal e, segundo Jandira, Zuzu Ângel foi além do luto pelo sumiço de Stuart, foi seu filho que foi morto durante a ditadura militar, né, por lutar contra o regime. E representou a luta pela liberdade durante a ditadura. Seu nome representa tantas outras mães e mulheres que tiveram um parente morto ou desaparecido no regime militar. Além de Zuzu, muitas outras mulheres foram assassinadas também, né, na ditadura militar, não é isso? Isso, e algumas não tiveram a mesma visibilidade, mas Zuzu, ela serve de exemplo. O que você tem a dizer um pouco dessa questão? Tantas mulheres, né, nas trincheiras, nas lutas. A ditadura militar ela foi um exemplo, né, de quanto a participação das mulheres foram imprescindíveis para se estar pautando e reivindicando as políticas relacionadas às mulheres e também na defesa de uma democracia participativa, democrática, de fato. E agora mesmo, né, com o golpe que o Brasil está vivendo, né? Tantas outras mulheres estão nas ruas fazendo reivindicações, né? E se você percebeu esses cenários, tem um sujeito político especial em relação às manifestações, né? Quais são as milhares de pessoas que estão nas ruas? A sua grande maioria são mulheres, são jovens, né? Então, as mulheres ela têm um papel fundamental nesse espaço político de atuação para fazer as reivindicações, né? E entender que esse golpe ele foi um golpe patriarcal, né? Misógino, conservador. Então, as mulheres elas têm que estar na rua para, de fato, estar pautando as suas reivindicações diante dessa conjuntura que nós vivemos. Você falou aí uma questão bem importante da redução da mulher na política, né? E questão political, falando em questão de política, no Dia da Mulher, no dia 8, o nosso presidente Temer, ele fez um pronunciamento que reduziu o papel da mulher à casa e foi alvo de protesto nas redes sociais. Realmente foi um tema bastante discutido no dia. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse pronunciamento do nosso presidente e o que a mulher pode fazer em relação a essa questão.
Aline, inclusive nós, né, que compomos a Jornada Feminista nesse 8 de março, ontem soltamos uma nota pública, né, para repudiar essa colocação do governo golpista, Michel Temer, colocando a invisibilidade mais uma vez das mulheres e reduzindo a condição das mulheres como um sujeito do espaço do lar, apenas doméstico, uma mulher recatada, uma mulher pura e uma mulher que não tem potencialidade de desenvolver outras funções, né? Então, ele reafirma o lugar que esse patriarcado coloca em relação às mulheres, né? E nós, mulheres, nessa nota de repúdio, como também na ação do 8 de março, viemos repudiar esse governo golpista e dizer que o lugar das mulheres é onde elas quiserem e que a gente não concorda com esse destino pré-determinado que o sistema patriarcal coloca, que as mulheres, elas não são recatadas, né? De que as mulheres, elas são mulheres de lutas e que as mulheres têm e de que isso tem que entender a questão da autonomia das mulheres, né? No sentido de compreender de que o espaço das mulheres é onde elas quiserem. Se elas quiserem sair do lar, elas são. Mas se elas quiserem sair do espaço da rua, se elas quiserem ter uma profissão, se elas quiserem estar num cargo político, numa gestão pública. Então, o espaço que vai dizer é as mulheres, não esse sistema, nem não esse governo golpista. Idelvânia, o governo atual, né, ele está querendo propor uma reforma na Previdência, né? Você acha que a mulher ela vai perder mais direitos do que os homens com essa reforma da Previdência? É importante colocar que essa reforma da Previdência, ela é mais uma estratégia de um ajuste fiscal, né, que vem de fato, aprofundar as desigualdades entre homens e mulheres. E nessa reforma da Previdência, ele tenta equiparar o tempo, né, em relação à idade de serviço, em relação aos homens e às mulheres. E também precisa não considera a divisão sexual do trabalho, porque além do trabalho formal, as mulheres desenvolvem o trabalho doméstico, e esse trabalho doméstico ele não é remunerado. Então, é preciso considerar também essa divisão sexual do trabalho, considerar a questão de classe, considerar a questão das vivências sexuais, considerar a questão de gênero, né? Então é imprescindível, não tem como equiparar, porque os papéis sociais são diferenciados entre homens e mulheres. Então essa reforma da Previdência, nós dizemos não, somos contra essa reforma da Previdência. A gente reconhece sim que tem um rombo, né, um rombo nessa Previdência, que é preciso fazer sim uma reforma, mas não uma reforma que aprofunda as desigualdades entre homens e mulheres. Idelvânia, inclusive, a gente está aqui com uma matéria que fala justamente sobre isso, que a mulher perde mais do que o homem com essa reforma da Previdência, né? De que apesar de viverem mais, elas enfrentam uma dupla jornada. E pessoas do sexo feminino, por exemplo, as mulheres, dedicam 26,6 horas semanais ao lar e as do masculino 10,5 horas, né? E só para abrir aqui um adendo, eu quero registrar a chegada da vereadora Sandra Marrocos aos nossos estúdios. Sandra, seja bem-vinda. Prazer, né? Prazer, Mabel, Aline e assim com Idelvânia, né? Uma menina jovem e que já é inclusive uma grande referência, né, do movimento mulher, movimento negro. Então, prazer grande estar dividindo com ela e sendo entrevistada por mulheres como vocês, né? Sandra, a gente está falando aqui sobre a reforma da Previdência, né? Que está sendo proposta por esse governo agora, né? E a gente vê as desigualdades aqui, como a Idelvânia falou, entre homens e mulheres. E o que ele propõe vai totalmente de contra, né? E mais uma violência para as mulheres, podemos dizer assim, né? Você, enquanto vereadora, assim, o que é que você... qual a sua opinião sobre essa questão da reforma da Previdência? Olha só, primeiro assim, eu sou assistente social de formação, né? E assim, a gente discute, e assim, a Previdência, né, é uma construção, foi uma construção, inclusive, dos movimentos organizados, e quando você propõe, ela é uma... No que é que se baliza a questão da aposentadoria, por exemplo, né? É uma solidariedade de gerações.
é você ter a previdência sendo colocado o desconto para que a geração seguinte ela venha no momento não produtivo dentro da sociedade capitalista, ela ter condições de vivenciar uma aposentadoria, né? E primeiro assim, eu acho que não tem sentido mexer na Previdência, não tem. Se teria que fazer ajustes, seria ajustes onde os direitos da classe trabalhadora dentro desse novo momento, com uma coisa que a gente pode dialogar, né? A questão da AIDS, por exemplo, que é uma doença contemporânea. Vamos assim, mais recente. Vamos pegar a questão da microcefalia, né, que é algo que chega. Então, a Previdência ela teria que estar se preparando para esse tipo, né, de novos momentos. Mas, porque Previdência é saúde, é um tripé, né? E aí, assistência, e quando você percebe, sendo feita uma reforma dos direitos da classe trabalhadora, ele vai, né, sendo fortemente agredido, e aí, quando se coloca as mulheres, muito mais por quê? Pelo que Delvânia já colocou, pelo que você estava colocando, Aline, porque com certeza Mabel, se colocou, não vai colocar ainda, se não colocou, irá colocar, que é a questão do trabalho reprodutivo, é a questão da dupla jornada, da tripla jornada, e eu sempre costumo dizer, né, no dia da sessão, por exemplo, partindo do exemplo individual para o coletivo, eu sou mãe de 3 pessoas, e eu tenho um filho de 10 anos, no dia da sessão fui para casa descansar, e eu não descansei. Então, a gente trabalha muito mais do que os homens. E quando você nega isso, você nega algo que a gente só agora... E aí, o movimento feminista, eu sou feminista com muito orgulho mesmo, porque muitos dos avanços na questão da política pública direcionada para a mulher é fruto do movimento feminista. E aí você percebe o seguinte, só agora que a gente tinha dado valor ao trabalho doméstico, por exemplo, a dona de casa, e de repente você nega o trabalho reprodutivo. Então, a gente está aqui para dialogar e dizer que a gente não aceita. E esses dados, licença, Sandra, esses dados que eu apresentei, eles são dados do IPEA, né, do Instituto de Pesquisa Aplicada. E eles acrescentam mais, que quando a mulher ela tem 5 ou mais filhos, elas chegam a trabalhar quase 5 horas por dia em casa, sem contar o tempo que gastam no emprego, fora de casa, né? O mesmo não acontece com os homens, que se dedicam em média 1 hora por dia às tarefas domésticas, independente do tamanho da família ou de estarem desempregados ou não. Quando casam, trabalham ainda menos e as mulheres coincidem ainda mais. E aí, então, você percebe ali no quanto ela aprofunda essas desigualdades sociais entre homens e mulheres, no sentido de que esse trabalho, a divisão sexual do trabalho, ela fica invisibilizada, né? Não se reconhece essa jornada dupla das mulheres. Então, esses dados do IPEA demonstram e reafirmam o que a gente está dialogando aqui. E o deputado que é a favor, né, o pessoal que é a favor dessa mudança, eles colocam muito a questão de outros países já terem adotado essa medida. E aí a advogada presidente da Comissão de Seguridade Social da Ordem dos Advogados do Distrito Federal, ela fez uma observação bem legal, a Thaís Riedel. Ela acredita que mesmo que outros países tenham adotado a idade mínima semelhante para homens e mulheres, o país não está preparado para seguir esses passos. Ela leva em conta a questão a legislação deve refletir sobre a cultura, né? Que nossa cultura é totalmente diferente da dos outros países que já adotaram a questão da idade mínima, a paridade de idade entre homens e mulheres na questão da previdência. E no Brasil é inegável que há uma desigualdade muito grande e isso precisa ser levado em conta ao mudar as regras previdenciárias que afetam toda a população, afirma a advogada. E assim, Aline, mas antes eu queria saudar, né, que eu cheguei assim, alvoroçada, igual eu sou, né, eu sou alvoroçada. Queria saudar a Fabiana Veloso, né, essa grande mulher. Queria saudar Eva Tavares, essa menina linda, né, que eu conheço desde pequenininha e que tem se transformado em uma grande mulher também. E fora isso, assim, eu ainda queria ir além. Eu queria dialogar que eu não acho justo em país algum. Porque mesmo nos países que se dizem desenvolvidos, né, as tarefas domésticas elas continuam não sendo divididas como deveria. E fora isso, minha gente, o nosso corpo,
O nosso corpo, se você perceber, as mulheres têm muito mais problema de tireoide do que os homens. Isso é fruto da dupla jornada, do trabalho reprodutivo. A gente tem câncer de colo de útero, a gente engravida, a gente tem TPM, a gente tem menopausa. Então, o nosso corpo, ele responde de forma muito diferenciada. Uma trabalhadora rural, um trabalhador rural. Quando você discute, eu digo que a gente não pode esquecer nunca da categoria totalidade de Marx. Nunca. Mesmo eu sou militante feminista, de um movimento específico necessário, mas a leitura dele tem que ser feita dentro da totalidade, porque você não pode pegar uma trabalhadora rural e um trabalhador rural, homem, e equiparar a alguém que tem um trabalho no escritório, por exemplo, tá entendendo? Então, assim, a gente tem, a Previdência, ela tem que ter, inclusive, o olhar dentro disso, dentro da divisão social do trabalho, e com as mulheres bem mais difícil, né? E Delvânia, a gente tem uns dados aqui da revista Carta Capital que fala sobre a condição feminina no Brasil, né? E ela coloca que 54% foi um crescimento de 54% dos assassinatos de mulheres negras no Brasil entre os anos 2003 e 2013. E isso vem crescendo cada vez mais, o que demonstra a preocupação do racismo, né, aqui no nosso país. Como é que o movimento, né, de mulheres negras, o movimento feminista, vem atuando nessa questão para combater essa criminalidade, essa violência contra as mulheres negras? Então, é importante entender, né? Eu acredito que o movimento vem despertando para isso, no sentido de perceber que a questão ela é racial, ela não é mais uma pauta, ela é especial, ela é uma pauta central. Porque o racismo é estruturante. Se a gente perceber, a maioria da população do nosso país é uma população negra. Então, a gente tem que considerar isto. Não tem mais como fazer política pública sem considerar a questão racial, né? Então, hoje se tem uma discussão, inclusive dentro do movimento feminista, reforçada a partir do feminismo negro, das mulheres negras, a questão um intercruzamento de 3 categorias necessárias, que é classe, raça e gênero. É inadmissível hoje fazer qualquer discussão de políticas públicas ou não reconhecer essas categorias dentro do movimento feminista, né? Ainda se pensava na década de 70 só a questão de gênero, mas hoje a gente precisa sim considerar essas 3 categorias. Ok, Delvânia, são 14 horas e 23 minutos. Nós estamos no programa Alô Comunidade, aqui na Tabajara AM, entrevistando a vereadora Sandra Marrocos, do PSB aqui de João Pessoa, e a psicóloga e ativista feminista Idelvânia Macedo. A gente gostaria de dar um alô para Roberto Bezerra, que é ouvinte assíduo aqui do programa. Ele escuta o Alô Comunidade todos os sábados, né? E lembrando que nesse mês de março a gente vai estar pautando vários temas, vários assuntos relacionados à mulher. Aline, você está com algumas informações sobre a atuação de Sandra na Câmara, não é isso? Isso, na verdade, a gente estava falando aqui sobre violência à mulher, né, a mulher negra, e a gente sabe que não é só esse tema também de violência, existem vários tipos de violência que a gente também deve levar em conta, que a mulher sofre, e uma delas, a nossa vereadora está bem à frente ultimamente, que é em relação à violência obstétrica no Brasil, inclusive com o caso da menina Marcela, de 15 anos, que foi vítima essa semana de uma violência obstétrica, e nós queríamos saber como está o andamento dessa questão, como ela está à frente. Antes eu queria, assim, a gente tem que ter muitos cuidados, sabe, com o específico, porque, assim, nós mulheres negras, né, a questão, Marcela é uma menina negra, Marcela é uma mulher negra, e aí se você, como Idelvânia diz, é impossível, né? Impossível você não fazer o recorte de gênero, de raça e de classe social. Isso e Marcela, eu recebi a visita da mãe de Marcela ontem lá no gabinete, né? A gente conversou bastante. Ela foi também no dia da sessão especial, né? Mas antes de falar
especificamente do caso de Marcela, a gente tem que falar da questão da violência obstétrica no Brasil, né? A cada 4 mulheres que fazem o pré-natal e vão para a questão de parir, uma delas sofre violência obstétrica. Esse dado é forte, esse dado é sério, esse dado é grave. E aí, a maioria delas são negras sim, são mulheres em situação de pobreza, são mulheres jovens, o corte da juventude também precisa se dar, tá entendendo? Porque quando você chega, o que é a violência? O toque é muito violento. O toque, isso é um absurdo. Você não tem um pré-natal como deveria ter, que termina acarretando na morte da mulher. E uma outra coisa, quantas vezes as meninas não escutam, na hora que elas estão lá, um médico, um profissional de saúde, seja ele qual for, dizendo, na hora não foi tão bom fazer. Isso é muito forte. E a gente fica muito fragilizada. Eu gosto muito da maternidade, eu adoro ser mãe. Quem me conhece sabe, a Maria. É uma das melhores coisas da minha vida, né? E eu sou feminista de descoberta e de convicção, mas na hora da maternidade e na hora de parir eu estou fragilizada. Então todas as mulheres ficam fragilizadas. E aí quando você percebe um caso como o de Marcela. Aí vamos pegar as doulas, por exemplo, né? As doulas, elas não estão sendo efetivadas como deve ser no município de João Pessoa. Eu lembro que eu não estava na Câmara, mas eu fui para o processo da discussão e da votação do projeto das doulas. Não foi fácil. E aí eu tenho certeza que naquele momento, Idelvânia, eu estar lá foi fundamental. Por isso que é muito bom estar lá como vereadora. E aí, mas a gente precisa saber como é que as doulas não estão querendo. É uma resistência enorme. E o que é doulas, para quem está ouvindo em casa entender? São mulheres e homens que acompanham a mulher que chega para parir da hora que ela entra na maternidade até a hora que ela sai. E isso é negado. Questão do parto humanizado, a gente tem que incentivar o parto natural, o parto normal, porque todos os outros são cesariana, né? Eu nasci na cama da minha mãe teve 10 filhos, eu nasci com a parteira. Aí chega Marcela, uma menina negra, em situação de pobreza, jovem, e chega lá, eu conversei com a mãe dela, ela me mostrando, ela tem lá todo lado, tá lá, escrito inclusive pela equipe médica, quando você pega o prontuário, que eu já tenho inclusive cópia, colocando o seguinte, paciente fez já na UTI, ela entrou e ela fez coretagem para retirada de resto de placenta, e ela passou 3 dias sofrendo, dando remédio. Segundo o relato da mãe dela, minha fala está em cima toda do relato da mãe, quero deixar inclusive claro isso aqui para quem está nos ouvindo, mas vou sim aprofundar isso é crime, isso foi um assassinato que aconteceu, porque Marcela foi para lá, entrou bem, com pré-natal, sem nenhuma infecção. Ela tinha feito os exames pouco antes de entrar, assim, o pré-natal bem direitinho. Depois estão dizendo que ela teve uma infecção urinária. Isso, ela pode até ter tido a infecção urinária, mas ela pegou já dentro do quadro da infecção generalizada. Então, o que é que eu quero? Enquanto parlamentar, enquanto mulher e enquanto feminista. E hoje eu quero dizer que eu sou feminista e adoro ser feminista. E que tem feminista na Câmara, sim. E que se não quiser aguentar, corra. E aí, o que é que acontece? Eu quero entender por que é que Marcelas. E aí é como a mãe dela coloca, Silvana. Né? Silvana coloca o tempo inteiro uma mulher negra, fragilizada, agora de uma fortaleza, com o braço cheio de pontos. Silvana chegou na maternidade, o que foi que ela disse? Ela disse que estava junto com os companheiros, onde ela pratica a religiosidade dela, como é perto do hospital da Cândida Vargas, porque ela mora no centro, para esclarecer, porque ela foi presa. E aí o que é que acontece? Chega a notícia, na hora que elas estão lá fazendo um ritual dentro da religião de matriz africana, que é aquela que ela frequenta, e aí chega a notícia de que Silvana foi a óbito. Todo mundo saiu de lá, do terreiro, direto, da casa de santo, direto para a maternidade. Por isso que chegou muita gente na hora. Não é porque o pai do menino é de facção e é dono de boca, não, que isso também é outra inverdade. Isso também é a criminalização e o extermínio da juventude do meio popular, que a gente não pode
deixar que aconteça. Voltando, chega a Silvana lá, qualquer mãe, minha gente, qualquer mãe destruiria o que tivesse na frente, porque sua filha estava em óbito. Ela quebrou o vidro e foi presa, Marcela, ela foi presa. E Delvânia, ela teve que pagar fiança. E aí nós estamos realizando uma sessão dia 12 de abril, já votei Delvânia na mesa, né? No dia do aniversário. Ainda no dia do aniversário, olha que celebração. Para discutir violência obstétrica e mortalidade materna. E aí, a mãe de Marcela vai estar lá. Solicitei um pedido de informação à Cândida Vargas e à Secretaria da Saúde. Espero que, diferente da FUNJOP, chegue inclusive antes do dia 12. É isso, estou na luta, estou acompanhando. Vamos aguardar, né, Sandra? E que esse caso seja resolvido, que não seja mais um caso impune aí na nossa sociedade. Agora nós vamos ter um intervalo, tomar uma água e voltamos com mais informações ainda sobre casos de violência contra a mulher. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Rádio Tabajara, 1110 kHz, a rádio da Paraíba. Elas estão com tudo esse mês e também querem ganhar no Paraíba de Prêmios. E você aí de casa, o que está esperando? 5 mil reais no primeiro prêmio, no segundo e terceiro prêmio, 6 mil reais. 10 rodadas da sorte de R$1.000. E no quarto prêmio, são 2 EcoSports completo. Extração especial das mulheres, com 2 EcoSports só no Paraíba de Prêmios por apenas R$10. Vem pra cá! Paraíba de Prêmios. Na frequência certa sempre estou ligado, ouvindo rádio para me divertir. Por isso sempre estou bem informado, pronto para interagir. Nas ondas de emoção no ar, fico por dentro de tudo que acontece no mundo, a qualquer hora e em qualquer lugar. O anúncio na Tabajara tem retorno garantido. Tabajara, não tem nem comparação. Tô ligado. O IPVA mudou. A partir de 1º de janeiro deste ano, o Detran passou a adotar o sistema de acesso ao IPVA que já funciona na maior parte do país. As informações passaram a ser disponibilizadas diretamente por meio da Secretaria de Estado da Receita. Você pode emitir seu boleto no site da Receita Estadual, receita.pb.gov.br. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. São 2h33. Estamos de volta com Alô Comunidade. Estamos entrevistando a psicóloga e ativista feminista Delvânia Macedo e a vereadora de João Pessoa, Sandra Marrocos. Nós estávamos falando um pouco sobre violência contra a mulher e eu tenho alguns dados aqui que são do portal G1, que fala que 29% das mulheres afirmam ter sofrido algum tipo de violência física ou verbal. Isso equivale a 16 milhões. As violências vão desde a ofensa verbal, ameaça de apanhar, perseguição, batida, empurrão ou chute. E 46% das mulheres dizem ter sofrido assédio, o que equivale a 23,2 milhões de mulheres no Brasil, que foram desde comentários desrespeitosos na rua, comentários desrespeitosos no trabalho, assédio físico no transporte público, que vem crescendo muito, e abordagem agressiva na balada, né? E hoje também nós tivemos aqui mais uma matéria também do portal G1 PB, uma matéria, um dado bem atual que saiu hoje no portal, que diz que o homicídio de mulheres teve uma redução de 33% em 6 anos na Paraíba. Apesar de muita gente discordar, né,
Mas esses são os dados que foram registrados no ano de 2016. Foram registrados 97 crimes violentos letais contra as mulheres. Para a ONG Centro da Mulher 8 de Março, a queda foi de 45,6%. Eu não sei se vocês concordam ou discordam com esses dados, mas creio que muita gente está levantando aqui em relação a esses dados é que muitos desses crimes não foram registrados. Por isso que o número deles reduziram bastante nesses últimos 6 anos. Eu também penso assim, Aline, de que não houve o registro, né, desses dados. Há ainda uma invisibilidade em relação sobre a questão do feminicídio contra as mulheres, né? E aí no sentido também de que você me falando, eu fiquei me remetendo ao mapa de violência contra as mulheres, um mapa de 2015, onde aponta a nossa capital como a terceira capital, né? E o estado da Paraíba como o segundo estado que mais mata mulheres. Então, assim, eu fico espantada com esses dados, porque invisibiliza a questão em relação à violência contra as mulheres, né? E reduz no sentido de se buscar, de fato, a implementação de políticas públicas que visam minimizar essa situação, né? Então, acredito de que muitos casos estão invisibilizados, por isso que não se consta aí nessa pesquisa. E, assim, a gente, além da subnotificação dos dados, né, que são sérios, a gente também, aquela questão do recorte de raça e cor, a questão das mulheres negras, são muito mais violentadas, são muito mais assassinadas, né? O índice, quando você pega o índice da subnotificação, você já percebe que a mulher negra é muito, muito além, né? Mas eu queria falar mais uma coisa boa da Lei Maria da Penha, né? Que ficam dizendo, a violência contra a mulher aumentou com a Lei Maria da Penha. Não. Primeiro, isso não é verdade. O que aconteceu foi a visibilidade dela. E segundo, se você pegar o mapa da violência, que nesse ano, né, trouxe como foco as mulheres, você vai perceber que a violência contra a mulher dentro de casa, ela reduziu. E isso é fruto da Lei Maria da Penha, né? E aí eu queria puxar um tema, tem uma companheira nossa, o nome dela é Regina, né? Ela é ativista do movimento de criança e adolescente no Maranhão, e do movimento de mulheres também, né? E aí ela sofreu uma agressão, em um bar, aqui na orla do Cabo Branco, e o tempo inteiro, né? E ela só tá colocando para frente por ela ser ativista, né? Porque imagina, ela disse que o constrangimento nas redes de atendimento foi tão forte que se ela não tivesse assim, a firmeza do ativismo, ela não estaria colocando, e eu quero refletir sobre isso, né? Sobre a questão a gente precisa incorporar a violência contra a mulher como um todo, né? A Lei Maria da Penha, ela vem se aperfeiçoando desde do seu início. Um dado que a gente pode trazer, e Delvânia pode entrar na minha fala tranquilamente para a gente dialogar, é a questão de que antes eu aproveito para saudar Dalmo, né? Militante do Movimento Negro, que está aqui do nosso lado, um grande companheiro. Você pode pegar o seguinte, que no início só a vítima poderia fazer a denúncia, e hoje um avanço é que qualquer pessoa pode denunciar. Então a gente precisa começar a entender isso, porque Regina, ela não foi vítima de uma violência dentro de casa, mas foi uma violência contra a mulher muito forte. Ela estava em um bar, por ela sair sozinha, e aí a gente não pode sair sozinha, não? Qual é o problema da mulher sair sozinha? Entendeu? E aí ela começou a ser chamada por palavras, né? O que dizem, né? Quando olha pra gente, diz, eu vou usar um termo que eu acho horrível. Não vou usar porque é horrível, eu não pretendo usar. Mas o que dizem da nossa liberdade? Eu costumo dizer que eu sou senhora da minha história e dona de mim. Então, quem escolhe sou eu, diz só ou não. E Regina sai só, ela é agredida por 4 homens, ela tem o nariz quebrado, ela vai para o hospital e ela disse que o constrangimento na delegacia foi terrível. E a gente não pode negar isso. Ela chegar e olhar para ela e dizer, foi seu macho? Diga aí. E olhar o que era que você estava fazendo sozinha na rua. Entendeu? O que era que você estava fazendo tomando cerveja sozinha em um bar. E isso é fruto do machismo. E aí você termina sendo violentada. E aí a gente pode puxar... eu esqueci o nome dela, me desculpe, da que foi assassinada no bar, no Buebericos. Viviane. Rapaz, Viviane, uma menina encantadora, mãe,
mulher e foi se divertir. E foi assassinada, tá entendendo? Então, a gente precisa ficar muito atento às vezes a esse estabelecimento. Os donos dos estabelecimentos também precisam ser responsabilizados. Porque a menina estava lá no bar, tranquila, na mesa, e de repente e começa a ser xingada por homens e algumas mulheres, infelizmente, que estavam acompanhadas dos homens. E quando ela diz que vai chamar a polícia, ela é agredida. Uma outra coisa, Edelvânia, que eu queria dialogar sobre, e aí eu acho que com mais tempo, com mais propriedade, é sobre a inserção cada vez maior das mulheres no narcotráfico e no crime organizado. E terminam indo para o sistema de privação de liberdade. E eu estive gestora da política de socioeducação na Paraíba, e o sistema prisional e de privação de liberdade não está preparado para receber essa mulher. A gente não tem dotação orçamentária para comprar absorvente, por exemplo. Tá entendendo? E aí, quando tava lá, com muita sensibilidade e muito moído, quem me conhece sabe como é que eu ajo, né? Se necessário. E aí a gente conseguia comprar sutiã, calcinha, óbvio que tem que ter. Elas estão lá, a questão do absorvente, a questão do remédio para TPM, para cólica menstrual. Então, se você perceber, desde a reforma da Previdência até a questão da privação de liberdade, você vai ver que tem um corte muito forte de mulheres negras e pobres. Então, a gente, não, em situação de pobreza, a gente em nenhum momento pode negar, sabe? Tem gente que olha para mim e diz, ei, Sandra, tu não é negra, não. Eu disse, eu sou negra, rapaz. Porque quando eu nego isso, e moça, quando eu nego isso, acontece, sabe o que, Edelvânia? A subnotificação. E quando a subnotificação acontece, a política pública não é implementada, a questão da anemia falciforme. Como é que pode você não ter, né, os dados que apontem a necessidade de uma rede de proteção? E aí é da população negra, tá entendendo? Então, tudo está muito interligado. E principalmente as mulheres, né? É isso. Tem um tema que nós gostaríamos de tocar com vocês, conversar com vocês também, que seria o Escola Sem Partido, né? Que é algo que tem sido discutido e tem tomado conta do Brasil todo. E também, como Sandra falou, da questão do moído, da atuação dela dentro da Câmara, você essa semana saiu do plenário porque a religião de matriz africana, né, não foi representada na Câmara, né? O Estado é laico e etc., mas existe apenas a representação das religiões cristãs, e você se retirou. Então, assim, muito antes de você assumir até o mandato, eu venho acompanhando, você já vinha se posicionando em relação a isso, e também com aquela questão do Maurício Buriti, dentro da atuação dele da Funjop. Mas, assim, eu queria que vocês falassem sobre essa questão da escola sem partido, né? Qual a opinião de vocês em relação a isso, e também sua atuação, por que você se retirou do plenário, assim? Olha só. Aqui. Érica, um cheiro bem grande. Um alô! Dizer que, primeiro, deixar claro. Assim, outra coisa que, minha espiritualidade para mim é tão valiosa que eu não falo dela se não for necessário, né? Eu quero me dizer que eu sou cristã de orientação religiosa. Essa é a minha escolha. E é nela que eu me fortaleço. Para ficar claro, porque eu recebi, inclusive, uma mensagem no Instagram, e eu quero dizer para o cidadão que se ele mandar outra, eu vou acionar a justiça. Porque fui agredida e fui violentada, me chamando de demônio e dizendo que eu não era de Deus, né? Porque eu tinha me retirado do plenário. E eu quero deixar claro, primeiro, a laicidade do Estado. E aí não dá para falar, eu não sei quanto tempo eu tenho, sem fazer a interface, sabe por quê? Temos 15 minutos. Então, vamos agir. A questão dos países islâmicos. Por que é que está tendo isso, minha gente? Porque misturou religião com o Estado. E aí, laicidade do Estado não é ausência de religião. Laicidade do Estado é, num país multirreligioso como o nosso, é que a gente respeite todas as diversidades religiosas, inclusive respeito quem não tem. E as religiões de matriz africana, elas são endemonizadas, e lá não tem demônio, não. O demônio é do cristão, é uma coisa nossa.
né? Lá não existe. E aí eu quero deixar claro, eu só me retirei do plenário porque todas as religiões não estavam contempladas. E não me senti no direito de desrespeitar as outras religiões, que aí não só era, tem a questão do espiritismo, tem a questão do budismo, tem a questão da religião de matriz africana. Se não pode botar todas, rapaz, não bota nenhuma não. Se você me perguntar, Sandra, a leitura da Bíblia lhe contempla enquanto cristã? Sim, né? Mas eu faço uma leitura crítica da Bíblia, inclusive histórica, mas me contempla. Então, deixar claro primeiro isso, né? E eu não sei se vai dar tempo de falar da Funjop, né? Porque a gente teria que ter mais tempo, mas só dizer que a CPI está montada, bem bonitinha, porque o Maurício Buriti disse que eu era pobre, né? E que ele tinha nome e sobrenome, que ele não ia dialogar comigo e não iria encaminhar nenhum pedido de informação. E não encaminhou. E o prefeito o renomeou. Então a gente vai ter, já que a gestão não nos passa informação, e a transparência? A transparência é o seguinte, Dalmo, é um cachê pago de 3 mil a um artista e quando vai no site da transparência está lá 8. Essa é a transparência. Então, mas eu acho que a gente poderia dialogar um pouco sobre a escola sem partido, que é outra que atinge fortemente as mulheres. Delvânia pode ficar à vontade e a gente continua, né? Mas é justamente isso, né? Você propor... No sentido da escola sem partido, é uma proposta, né, assim, infundada no sentido de uma mordaça mesmo, né? É da invisibilidade, a questão da autonomia dos sujeitos, da liberdade de expressão e de uma consciência crítica, emancipatória, né? Então, é uma proposta de instrumentalização, é uma proposta de colonização, de domesticação das mentes, né? Então, assim, somos contra essa proposta da escola sem partido, né? Porque a gente acredita numa educação emancipatória e libertadora. Então, é inadmissível essa concepção dessa escola sem partido, né? Para alienar, vai servir de alienação, né? E de manipulação. E somos contra. O que Sandra estava falando em relação ao Estado laico também, né? Não é que nós somos as expressões dentro dessa possibilidade do Estado laico, é considerar as várias expressões de religião. Agora, o que a gente vê nos espaços públicos, né? A gente vai numa maternidade. A gente vê o que na maternidade assim? A gente vê uma santa, né? A gente vai na Câmara Municipal ou nos espaços públicos, a gente vê um crucifixo, né? E aí não considera as diferentes expressões, porque lá nesse espaço físico, né? Existem pessoas com suas subjetividades, as suas histórias, as suas crenças, né? Então, você não pode prevalecer uma ideologia, né, que é hegemônica, que a gente pode considerar a nível cristã, que seria o cristianismo, como se ela fosse manipular, assim como se ela fosse a única e exclusiva. Então, não é possível que em espaços públicos a expressão única de crença religiosa seja o cristianismo, porque aí ela também reafirma um espaço de poder hegemônico, né? Onde se não considera as outras expressões de crenças de religião. E assim, colocando a questão da escola sem partido, né? Você vai percebendo como tudo estava montado, até chegar no golpe. Porque você vai para a questão de você retirar a questão do conceito de gênero dos planos. Vou pegar a Paraíba como exemplo. Nacional, estadual e municipal de educação. Como é que você vai discutir justamente as diferenças, né? Porque o que a gente coloca na Constituição, o feminismo não é o contrário do machismo, nem seremos nunca, porque a gente não defende que um gênero se sobreponha ao outro. A gente defende que a gente construa um mundo respeitando as nossas diferenças, mas uma cultura de igualdade. E aí discutir gênero é fundamental. E aí você tira e de repente, porque se você for ver, a escola sem partido é tão séria. Eu estou dizendo séria no sentido negativo. É tão sério que eu sou assistente social, né? Já coloquei. Mas a questão jurídica, tem uma associação, Idelvânia, de pessoas que defendem a escola sem partido. A primeira ação movida foi contra o INEP por conta do tema da redação.
do ano passado, do Enem, que foi a questão da violência contra a mulher. Para você perceber como isso é forte. E a Escola Sem Partido, ela amordaça os professores, ela tira o pensamento crítico da sala de aula, ela desrespeita profundamente uma categoria, e por trás, ao lado de todo, não tem essa história de escola sem partido, não. É com partido, sim, mas o partido da classe dominante. O partido de que quer amordaçar, que quer dizer que a gente não tem diferença de corpo, que a gente não tem diferença de cor, que a gente não tem diferença de orientação sexual e que a gente precisa entender essa sociedade diversa. Que não se declara. Que não se declara. E eu costumo dizer o seguinte, se eu não vim para a Câmara para fazer diferente, eu não quero estar lá. Eu não precisaria estar lá. Não tinha para que ter Sandra lá se fosse para me curvar diante do que eu não acredito. E o mundo é diverso, minha gente. Se a gente não tiver a multidiversidade representada nos parlamentos, no executivo e nas políticas públicas, a gente não é justo. O mundo não é lindo, o mundo não é justo, nem é democrático, então não me contempla. Então a Escola Sem Partido é algo muito ruim para as mulheres, muito ruim para os negros e negras, muito ruim para o LGBT e muito ruim para a humanidade. E é um retrocesso no sentido, né, de que você vai, de fato, manter uma hegemonia dentro desse sistema patriarcal, dentro de uma educação sexista, homofóbica, né, racista. Então, você vai reafirmar isso, né? Então, é um retrocesso pensar nessa escola sem partido. A Escola Sem Partido é um tema que dá Todos um grande... Todos os temas aí dão. que a gente vai passar o dia inteiro hoje aqui discutindo e não vai conseguir parar, né? Porque realmente... Mas nós estamos chegando ao final do programa e como temos pouco tempo, eu queria saber de Delvânia qual a programação do mês de março, aí ela como ativista, feminista, qual a programação, que ainda temos para o mês de março, e de Sandra, que ela possa dizer assim, quais as ações do mandato dela em relação a essa defesa da mulher. Então, assim, dia 8, né, agora de março, a gente saiu às ruas, né, para pautar a parada internacional das mulheres. Essa parada aqui na Paraíba, ela contou com mais de 60 organizações e, nesse sentido, a gente denunciou e parou contra o machismo, contra esse governo golpista, contra os golpistas, contra a homofobia, a lesbofobia, a transfobia, contra a questão da violência contra as mulheres, pelo fim do racismo, pela intolerância religiosa, pela defesa dos territórios indígenas, né? E contra essa reforma da Previdência, né? Então, a gente, a nível de Estado, fez uma grande agenda da jornada feminista. Então, vou pontuar para vocês só algumas, né, no sentido pela questão do tempo mesmo, mas no dia 3 vai estar acontecendo uma mesa redonda dos trabalhos acadêmicos, a Mulher em Foco, né, da linha de pesquisa de políticas públicas, vai estar acontecendo no CCHLA, no auditório 402, né, às 19 horas. Temos também, no dia 14, às 15 horas, uma aula pública sobre violência sexual de crianças e adolescentes no CCHLA. No dia 15, vamos ter uma atividade também relacionada sobre o feminismo negro, promovida pelo NEAB e pela ONG Bamidele. No dia 16, vamos ter uma palestra sobre a saúde da mulher, violência doméstica, com o doutor Eduardo Sérgio. Só para dizer de que essa agenda, ela, como eu disse, ela é bem intensa, né? E vocês podem acessar no Facebook o link da parada da Paraíba, das mulheres, né? Então lá tem todos os materiais, inclusive temos o nosso manifesto que nós lançamos, né, na parada do dia 8, como também a nota de repúdio às colocações do governo golpista Michel Temer em relação àquele pronunciamento, e consta também lá todas as imagens dos nossos atos, das atividades a nível de Estado, e essa agenda no qual eu mencionei algumas atividades. Então, veja lá no link, né, do Facebook, Parada das Mulheres Paraíba.
E assim, o mandato, né, primeiro é um mandato feminista, é um mandato de uma feminista, né? Então, a pauta das mulheres, ela é cotidiana, ela é o cotidiano, o mês de março. Aliás, o mês de março é para a gente estar celebrando e reafirmando as conquistas e indo para frente nos desafios. A gente fez a sessão especial, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, foi linda. Reeditamos o prêmio Mulher de Cidadã de Nalva Bezerra. 16 mulheres e entidades receberam o prêmio, entre elas o Centro da Mulher 8 de Março, a Marcha Mundial de Mulheres, a questão da Associação de Arte Sereia da Penha, Dona Tio, que é uma ativista lá do Hernani Sátero. Então, essa visibilidade das mulheres, da comunidade que termina não tendo, questão da companheira Estela Isabel, a vice-governadora, ou seja, foi um momento onde foi de celebração, essa foi a intenção, inclusive, para a gente reeditar o diploma Mulher Cidadã, que desde que eu tinha saído da Câmara, que ele não existia, e é importante para se ter critérios de escolha, e aí, dessa vez, as mulheres e as entidades foi criteriosa, uma comissão formada por universidade, poder público, não é algo dito pelas vereadoras, nem pelos vereadores, é escolhido por essa comissão. E uma outra coisa, né? Então a gente vai estar participando, participei ativamente do ato, né? Fiquei muito nas rádios também, chamaram para comandar um programa de rádio do Nilvan Ferreira, fiz uma participação também, depois fiz uma participação também na questão do Correio Debate. Eu acho que a gente podia ter explorado melhor o espaço de Nilvan, mas infelizmente eu não estava só lá, né? Quem ouviu percebeu que eu tentei o tempo inteiro, né? Num dia tão importante você ter 3 horas de rádio, você podia ter feito mais. Mas infelizmente foi o que é posto, e tem uma coisa que eu tomei uma decisão, e eu acho que é uma decisão assertiva. Eu vou ocupar os espaços, sejam eles qual for. A gente vai estar ocupando para estar botando a pauta, e a pauta das mulheres. E eu queria encerrar convidando todo mundo que gosta de mim, lógico. Amanhã, né, eu vou estar celebrando o meu aniversário na Associação de Moradores e Moradoras dos Bancários, ali vizinho à Praça da Paz, a partir de 13h. E aí, todo ano, muitos artistas estão lá, né, conosco, mesmo porque a gente tem um diálogo muito bom com o movimento cultural. Esse ano a gente abre com a banda Tio Chico, que é uma banda Facebook, inclusive Facebook tem um programa de rádio do reggae aqui, né, toca rock, toca pop rock. Depois a gente tem o Pura Raiz, com muito samba, e encerra com a Rainha da Seresta, né, que é a querida Luzinete. E aí faz 9 anos que Luzinete encerra meu aniversário, porque é importante que ela tenha visibilidade. E entre um e outro, uma e outra, tem várias participações de pessoas que gostam de mim. Então vocês daqui, que eu sei que todo mundo gosta de mim, já estão todas e todos convidados. A gente não fez convite impresso esse ano, porque a gente estava com dificuldades financeiras, né, saindo de uma campanha de luta, mas estejam lá. Então, muito obrigada. Parabenizar a Aline, Mabel, Fabiana, parabenizar a Evinha, todo mundo, e dizer que estar ao lado de Delvânia, para mim, é uma honra, sabe? Ela, cada dia eu tenho mais admiração por esta mulher. Ela é fantástica e necessária para a nossa libertação. É isso. Prazer. Só para dizer também que agradecer esse espaço, né, esse convite que Mabel me fez e a Aline também, agradecer também a presença aqui com vocês, de estar dividindo esse espaço com a vereadora Sandra Marrocos, no qual também eu tenho muita admiração e respeito, e ela me inspira, é uma mulher também de luta que me inspira muito. E dizer que é isso, que a jornada feminista ela está acontecendo, né, com mulheres do campo e da cidade, com o mote nenhum a menos, nenhum direito a menos, né? Se o nosso trabalho não vale nada, que produza sem nós se reproduzam sem nós também. Que se reproduza sem nós também, e que dizer que essa jornada ela continua, dia 15 agora vai ter uma paralisação da Previdência Social. É importante a gente estar nas ruas, fazendo mobilização, colocando esse debate, né, sobre a Previdência Social, e entender o quanto a reforma da Previdência Social ela afeta a vida das mulheres, né? Então, dizer que esse espaço é muito necessário. Quando surgir outras oportunidades, a gente vai estar aqui, porque a gente sabe o quanto é importante dialogar com os ouvintes, e o quanto é importante publicizar algumas questões. Eu posso fazer um convite? Dia 19, companheiro Lula vai estar na Paraíba,
o companheiro de Fato Direito que lutou pela implementação da transposição do Rio São Francisco, e nós vamos estar com eles lá em Monteiro, né? Então eu queria convidar o povo da Paraíba, quem puder ir, para a gente estar participando dessa ida de Lula lá em Monteiro, na transposição do Velho Chico, e de Fato Direito dando as honrarias a quem merece. É isso. Obrigada, meninas, pela disposição de vocês, por estarem aqui falando sobre esse assunto tão importante. Eu queria fazer um convite também, na próxima terça-feira, dia 14, às 18 horas, na Sala Radegundes Feitosa da UFPB, o projeto A Banda de Música na Academia vai apresentar um concerto comemorativo em homenagem às mulheres, com solistas mulheres, só mulheres tocando, todos os integrantes da banda são mulheres, um quinteto de sopro de mulheres, composto aqui até pela nossa ouvinte Eva Tavares, que é oboísta, e vai ser um momento bastante bonito lá na UFPB, prestigiem, gente. Quero mandar também um alô aos nossos ouvintes Riveres e o Edson, Beto Quirino e Conceição e a Lia Serrano do Gás. Obrigada, pessoal. E até a próxima. Vou deixar aqui vocês com a nossa Mabel, que vai encerrar e passar um aviso para vocês.